Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre surdez em idosos, porque como a pele, a visão, a audição também envelhece. Nós vamos falar do diagnóstico, tratamentos, como conseguir aparelho auditivo pelo SUS e também sobre zumbido no ouvido. E quem vai conversar com a gente é a fonoaudióloga da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto, a Carla Soliman, que gentilmente aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Carla, seja bem-vinda ao Saúde em Foco. É um prazer. Carla, o IBGE diz que 5% da população brasileira é composta por pessoas que apresentam alguma deficiência auditiva. Isso significa que 10 milhões de cidadãos, eles apresentam essa deficiência. E 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não ouvem nada. E essa lesão é bem significativa na idade adulta, principalmente em idosos. É isso mesmo? É isso mesmo. Em idosos, a gente tem um diagnóstico de deficiência auditiva que é chamado presbiacusia. É a deficiência auditiva que é natural do envelhecimento, né? A presbiacusia, ela se caracteriza por uma perda progressiva da audição. Geralmente, a pessoa vai perdendo a audição dos dois lados de forma gradual, né? E similar. A perda auditiva em idosos, ela pode ser só um fator da senilidade, mas ela também pode ser agravada e geralmente é por outros fatores, né? Então, exposição a ruído durante o decorrer da vida, seja pelo trabalho, seja por alguma atividade de lazer. Exposição a medicamentos ototóxicos que provocam, que são lesivos aí às células do ouvido ou ao sistema nervoso central. Outros fatores como doenças crônicas, diabetes, hipertensão, que vão causar problemas no contexto geral do indivíduo, né? Além das questões crônicas, né? Doenças crônicas podem provocar problemas fisiológicos que vão lesar essas células, diminuição da vascularização dos órgãos do ouvido. Então, tudo isso pode agravar o quadro de perda auditiva em idosos. Em idosos. Você falou uma perda progressiva, quer dizer que é lento. Esse processo é lento, a gente considera que o envelhecimento se dá, né, a partir dos 30 anos. Então, já a partir dos 30, quer dizer... O envelhecimento como um todo, né, a geriatria coloca que a partir dos 30 anos a gente já começa o envelhecimento. Os estudos relacionados à audição colocam que as perdas relacionadas à audição se dão a partir dos 40 anos. A gente já começa com processos degenerativos, celulares, que vão causando essa perda auditiva. E isso tudo tem a ver também com os hábitos, né? Se a pessoa tiver hábitos deletérios que vão agravar essa perda auditiva, isso pode se dar também de uma maneira mais rápida. Doenças específicas do ouvido também vão acontecer, mas a presbiacusia em si, que é a perda auditiva ocasionada pelo envelhecimento exclusivamente, ela começa nesse processo de senilidade mesmo nosso. E os sinais são quais? O idoso começa a não escutar todos os sons ou a diferença? A nossa audição, ela é em diferentes frequências, né? E a fala, ela se dá nessas diferentes frequências. A gente escuta de 20 Hz até 20 mil Hz. Então, a gente afere a audição dentro desses diferentes graus de frequência. A perda auditiva em idosos, ela começa principalmente nas frequências mais altas. Então, os sons mais agudos que são perdidos primeiro. Agudo é o mais fininho? Os mais fininhos. Então, é mais comum que a pessoa comece a não escutar sons mais agudos. Voz feminina é mais difícil de entender, porque o som da voz feminina é mais agudo que o som da voz masculina. A dificuldade de entendimento da fala se dá porque na nossa língua, os diferentes fonemas estão nessas diferentes faixas de frequência. As consoantes estão principalmente nas frequências mais altas. Então, a inteligibilidade de fala se dá por
a dificuldade, né, de entender a fala se dá por conta dessa perda de consoantes. Então, o idoso está escutando, ele escuta as vogais que estão sendo faladas ali, porque elas são em tons mais graves, mas ele perde um monte de consoantes. Então, tem palavras muito parecidas que ele não entende, né? Então, principalmente as frequências mais agudas, né? E de forma bilateral, ele vai perdendo nos dois ouvidos de forma gradual. Ô Carla, e resolve falar mais alto com o idoso, o tom mais alto, ou não? Ou só piora para o idoso ouvir? Em alguns casos ajuda porque a gente está amplificando, né, a voz e aí está chegando essa voz numa intensidade maior para ele entender, facilita. Mas em alguns casos o idoso pode ter um incômodo por causa desse aumento de intensidade, porque ele perde, como eu falei, a audição principalmente nas frequências mais agudas. Quando a gente aumenta a voz, a gente aumenta todas as frequências que a gente está falando. Então, ele pode sentir um incômodo, porque ele está ouvindo as frequências graves numa intensidade alta e aí ele vai perceber os sons que ele não percebe, mas em alguns idosos isso é mais incômodo do que ajuda. Né? Sim. E é um problema ainda subjugado que o idoso, ou a própria família, as pessoas que convivem com esse idoso, vão deixando de lado, realmente não está ouvindo porque está envelhecendo, ou já buscam ajuda? Como que está o cenário hoje? É muito comum o isolamento social, então os principais sinais, né, do idoso com perda auditiva. Além desse perguntar, né, de não entender, de questionar algumas vezes, o isolamento social, porque muitas vezes, dependendo do perfil da pessoa, ela não pergunta, né? Ela não entende, aí ela vê que está ficando difícil aquela comunicação, às vezes no próprio ambiente familiar, ela vê que aquela comunicação está difícil, porque às vezes ela está num ambiente que é ruidoso, então pensando num jantar em família, por exemplo, tem outras pessoas conversando, isso torna um ambiente ruidoso para ele. Então faz com que dificulte ainda mais essa comunicação. Então, como ele começa a ter essas dificuldades, algumas pessoas já têm essa iniciativa de buscar, outras têm esse perfil de se isolar, né? Então, é muito comum o isolamento social, a depressão em idosos, né? E esse isolamento social pode levar a questões mais graves, tais como a demência, por exemplo. Então, precisa de uma atenção muito grande da família e paciência também. E paciência, principalmente, para poder fazer, né, tornar um ambiente mais propício para aquela pessoa se comunicar, né, repetir quantas vezes forem necessárias, se tiver difícil por causa de algum ruído, diminuir aquele ruído, né, tentar propiciar um ambiente legal para a comunicação daquela pessoa. Carla, você disse uma coisa importante nessa penúltima resposta que leva à demência. Como os estudos mostram isso? A demência, o Alzheimer, a surdez pode levar a doenças sérias como essas? Existem correlações nos estudos de depressão, de demências, por conta do isolamento social. Né? No caso da depressão, principalmente de isolamento social, no caso da demência, por conta da falta de estímulos cognitivos. Né? Então, o idoso vai ter um rebaixamento cognitivo porque ele recebe poucos estímulos. Então, ele vai se isolando, ele vai participando cada vez menos de atividades sociais, laborais ou outras atividades que ele estava acostumado a participar. Isso vai diminuindo estímulos, né? E a cognição dele vai sendo reduzido. O nosso cérebro, ele se desenvolve a partir do uso. O que a gente não usa, atrofia. Então, conforme o idoso vai se isolando, não vai usando mais aquelas áreas do cérebro, aquilo vai atrofiando, isso que leva à demência. Uma queixa comum que a gente percebe na fase adulta é zumbido no ouvido. O que é o zumbido e ele pode levar à surdez? Na verdade, o zumbido não leva à surdez, ele é um sintoma da surdez, né? É a surdez que provoca o zumbido, principalmente. Um sintoma. É um sintoma da surdez. O zumbido, ele é uma compensação que o nosso cérebro faz para equilibrar aquela função que está prejudicada. Então, ele vai gerando aquele ruído que a gente escuta quando a gente tem o zumbido, em forma de compensação ao que falta. Então, quando existe algum déficit auditivo, o zumbido aparece porque é uma tentativa do cérebro de compensar aquela perda.
né? Então, o zumbido ele é um sintoma da perda auditiva na maioria dos casos. Tá? Existem outras causas metabólicas a partir de algumas doenças pré-existentes que a pessoa pode apresentar, que vão também levar ao zumbido, o uso de medicações que também podem causar zumbido, mas principalmente está atrelada à perda auditiva. A perda auditiva. E hoje, o que o nosso sistema de saúde oferece para o idoso que necessita? Tratamento? Tem como reverter essa surdez ou não? Não. A surdez ainda não tem uma cura, né? Não existe uma forma de reverter e a pessoa recuperar essa audição que ela perdeu, tá? O tratamento existe, né? Aí precisa se identificar a causa, então é preciso procurar um médico otorrinolaringologista para investigar a causa dessa perda auditiva, para poder tratar aí a causa, né? Se for alguma questão metabólica, doença crônica, alguma outra doença pré-existente ou outras doenças do ouvido que também levam à perda auditiva. Sendo só a presbiacusia mesmo, que é essa perda auditiva por conta da senilidade, o tratamento é o uso de aparelho auditivo, tá? O aparelho auditivo, ele vai amplificar os sons que esse paciente não escuta. Então, ele tem programas internos que filtram esses sons, né? Então, que nem a gente falou de amplificar a nossa voz, o aparelho nada mais é que um amplificador. Mas ele amplifica de forma inteligente. Ele vai amplificar os sons que aquela pessoa precisa e vai manter ou abafar aqueles sons que ela ainda escuta. Então, ele vai fazer isso de uma forma inteligente, programada para aquele paciente. Por isso que cada aparelho auditivo ele é programado para aquele paciente, para o tipo de perda que ele tem, para o grau de perda que ele tem, né? Então, é preciso de um especialista, fonoaudiólogo, médico otorrinolaringologista para poder fazer todo esse acompanhamento. E vocês, fonoaudiólogos, atuam também na realização da audiometria. Audiometria, o que é esse exame, Carla? A audiometria é o meio de diagnóstico da deficiência auditiva, né? A partir do momento que existe uma queixa, né, de baixa acuidade auditiva, a pessoa está com dificuldades para ouvir, o médico vai solicitar a audiometria, entre outros exames, se ele julgar necessário, para poder verificar que grau de perda que esse paciente tem, tá? A gente mede a perda auditiva em graus, né? Então, a gente tem um nível que a gente considera normal, né, de audibilidade. Então, o mínimo que a gente escuta, né, que é normal, são 20 decibéis, tá? Então, qualquer nível mínimo de audibilidade acima disso, 25, 30, 40... decibéis, vão se configurando os graus de perda auditiva, tá? A perda auditiva em idosos, ela é uma perda auditiva do tipo neurosensorial, que também existem diferentes tipos de perda auditiva, né? Então, é uma perda mesmo de células que são responsáveis por captar o som, né? E levar esse som pro córtex auditivo, né? Porque a gente escuta com o cérebro, o som entra pelo ouvido, mas a gente escuta com o cérebro. Então, às vezes... muito bom essa sua explicação. Explica direitinho para a gente entender esse funcionamento. Isso. O problema, né, qualquer problema relacionado à audição, ele pode estar em algum ponto da via auditiva. Essa via auditiva começa na orelha, desde a orelha externa, o pavilhão externo. A gente tem a orelha média, que tem os ossículos, que vão amplificar esse som, levar esse som para dentro da cóclea, que é o nosso órgão sensorial, responsável por transformar esse estímulo mecânico, né, da onda sonora que a gente recebe em estímulo elétrico e levar isso para o cérebro, tá? Dentro do nosso córtex, né, do nosso sistema nervoso central, ainda existe todo um caminho para levar esse som até a área do cérebro responsável pela audição. Então, todo esse processo está envolvido. Então, por exemplo, num idoso com perda já cognitiva ou perda de massa, né, ele também pode ter dificuldades auditivas. Às vezes, o som está chegando numa intensidade boa, mas na hora que chega lá no cérebro, ele não consegue processar aquele som. Então, a pessoa também tem dificuldades de entender. Então, é bem complexo, né, o nosso sistema auditivo. Então, a gente tem que investigar todo esse sistema para ver aonde que está o problema e tratar, né, da melhor forma possível. Carla, o uso do aparelho,
né, de surdez, as pessoas têm muita resistência? O que a tecnologia evoluiu? Como que está esse aparelho? Que as pessoas reclamam, desde achar feio até incomodar. Como que vocês estão trabalhando isso hoje? Ainda existe muito preconceito mesmo do indivíduo, né, pelo fato dele usar um aparelho, as pessoas verem a deficiência, que é uma deficiência invisível, né? A deficiência auditiva é uma deficiência invisível. Se eu não falo, você não vê, né? A partir do momento que ela coloca um aparelho auditivo, as pessoas passam a ver aquela deficiência. Então, ainda existe o preconceito da própria pessoa de assumir que ela tem uma deficiência e de usar o aparelho para tratar aquela deficiência. E as questões de dificuldades de adaptação estão relacionadas ao uso de aparelhos sem uma devida reabilitação, né? As pessoas às vezes se enganam achando que é só colocar o aparelho e sair por aí tentando conversar, se comunicar e que o som vai ser igual ao que ela ouvia anteriormente. E não é. Então, não coloca o aparelho e não vai sair ouvindo Não é igual o óculos, por exemplo, que a gente coloca o óculos já imediatamente. Enxerguei tudo, porque o som chega diferente, né? O aparelho auditivo, ele é um amplificador, então ele está amplificando o som da sua voz, mas ele também está amplificando os ruídos externos, ele também está por mais que ele tenha uma tecnologia que é programada para aquele tipo de perda, ele é um amplificador. Então, ele está amplificando todos os sons. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de se adaptar a essa amplificação. E, para isso, existe o processo de terapia, né? Terapia fonoaudiológica, que vai fazer com que a pessoa se adapte ao uso desse aparelho. E tem também o processo de adaptação. Então, com base na perda auditiva da pessoa, o fonoaudiólogo que vai programar aquele aparelho auditivo vai colocar todas as questões lá importantes, mas depende muito do feedback do paciente, se aquilo está incomodando, se tem algum som determinado que incomoda, que não incomoda. E aí esses ajustes vão sendo feitos no decorrer desse processo de reabilitação. Então, muitas pessoas às vezes colocam o aparelho e não fazem a reabilitação, e aí elas não se adaptam. Então, elas falam, não consegui usar. É muito comum o idoso que recebe aparelho guardar na gaveta e não usar, por essa dificuldade mesmo de adaptação, né? Ou pela expectativa de que vai ouvir igual ouvia anteriormente. E é diferente, precisa de um trabalho de adaptação. E o benefício do uso, né, desse aparelho, insistir no uso, superar essas dificuldades é importante, porque aumenta a interação, né, a qualidade de vida desse paciente melhora muito. É de extrema importância que haja essa insistência e o apoio da família também é muito importante nesse processo. Porque a qualidade de vida é outra. A pessoa, né, existem estudos que comprovam que em pessoas que utilizam aparelho auditivo ou passam pelo processo de reabilitação auditiva, elas têm uma qualidade de vida muito melhor do que as pessoas que não fazem esse processo de reabilitação e têm menos chances de ter essas complicações que a gente já citou, como a depressão e as demências, né, por conta do isolamento. Carla, pelo SUS, como conseguir um aparelho auditivo? Qual é o processo? Você está no centro especializado, né? Como que a pessoa consegue? Sim, aqui em São José do Rio Preto, então, o fluxo para obtenção de aparelho auditivo é a partir de uma consulta, né, no médico clínico, na UBS. Esse profissional vai identificar a queixa do paciente, essa demanda, vai encaminhar ao especialista, que é o médico otorrinolaringologista, que vai fazer o diagnóstico, né, pedir todos os exames para ter esse diagnóstico e definir a conduta, que pode ser a adaptação do aparelho auditivo. Aqui em Rio Preto, a adaptação de aparelho auditivo é feita pelo hospital de base, então o serviço regulamentado pelo Ministério da Saúde para a adaptação de aparelhos é o hospital de base, por meio do ambulatório de deficiência auditiva. Então, esse paciente é regulado, né, via regulação do município para o hospital de base, e recebendo o aparelho, ele retorna ao município para fazer esse processo de reabilitação, de terapia fonoaudiológica no Centro Especializado em Reabilitação, que é o CER. Sim. O implante coclear, ele é mais direcionado para pacientes com perda total? Como que funciona o implante? Já é um outro tratamento, né? O implante coclear, ele é um dispositivo que ele é colocado internamente, cirurgicamente no paciente.
As indicações, né, a principal indicação é que o paciente não tenha benefício do uso do aparelho auditivo, né? Então, são para perdas profundas, né? Perdas, a gente não fala perda total, a gente fala, né, nos graus de perda severa, profunda, que a pessoa não tenha benefícios com o aparelho para conseguir ouvir, tá? Então, existem pessoas que são muito bem adaptadas ao aparelho auditivo, mas porque passaram por um processo, né, de terapia de muito tempo, elas conseguem se comunicar oralmente, elas têm a fala bem desenvolvida, mas elas não ouvem bem, elas usam muito a leitura labial para se comunicar. Essas pessoas, elas têm indicação de colocar do implante coclear, porque isso vai trazer para ela um benefício de inteligibilidade, né, de detecção da fala, muito maior do que o aparelho auditivo. Em casos de idosos, né, é o mesmo critério, perdas profundas, mas que o processo cirúrgico, né, não tenha nenhuma contraindicação, né, em decorrência do seu quadro geral. Né? Sim. Carla, uma outra pergunta é sobre o cerúmen do nosso ouvido. Existe muita dúvida se pode a própria pessoa retirar, usar, né, hastes flexíveis. Uhum. O que hoje a fonoaudiologia disciplina sobre isso? Bom, a gente não indica o uso de hastes flexíveis, porque, na verdade, ela empurra a cera para dentro, ela não remove, né? Na verdade, as pessoas fazem um mau uso desse dispositivo, né? Pelo formato dela, que permite a entrada no canal auditivo, as pessoas usam dessa forma, adentrando o canal auditivo até onde ela consegue. E isso faz com que a haste empurre a cera para dentro e compacte a cera lá dentro, né? Podendo provocar o que a gente chama de rolhas de cera. A cera, ela vai acabar tapando todo o canal, né? Formando uma rolha e pode até causar perda auditiva por conta disso. A remoção da cera é feita por médico, né? Então, o profissional especializado é que vai fazer essa remoção. No dia a dia, o que é indicado? O nosso próprio organismo espelha a cera, que não é mais necessária, porque um pouco de cera dentro do nosso conduto auditivo externo é proteção. Então, é para inibir a entrada de insetos, né, de poeira. Então, é um canal aberto, né? Então, a cera está ali para proteção. O nosso organismo vai expelindo, então, tudo que a gente vê na parte externa, na entradinha do conduto, aí você pode retirar. Pode usar o cotonete, se você tiver disciplina de não colocar ele lá dentro, pode, né? Mas o indicado é usar a toalha mesmo, aonde o seu dedo alcança, né, com a toalha ou a pontinha da toalha, é o suficiente. Caso a pessoa tenha uma produção excessiva de cera, quem vai fazer essa remoção é o profissional. O profissional. Carla, nesse cenário atual que a gente vive, das pessoas usando muito fone de ouvido, o que vocês da área preveem para o futuro no tratamento ou no aumento da incidência de surdez na população? Já existem estudos que apontam para uma incidência muito maior de perda auditiva por conta do uso de fones, né? Hoje é muito comum, por conta da internet, né, os adolescentes passarem horas e horas nos jogos com aqueles fones, né? E o problema está mais na intensidade do som do que no uso do fone em si, tá? Se usado de forma, né, adequada, ele não vai provocar danos, né, tão significativos. O problema está na intensidade, né? Então, se o fone estiver bem ajustado para que, né, você consiga ouvir o que você precisa ouvir que está vindo através do fone, a intensidade não precisa estar muito alta, dessa forma não vai agredir o nosso aparelho auditivo, tá? Então, o uso de fones, ele hoje está sendo, né, como um grande causador, né, das perdas aí futuras por conta do ruído, né? Então, nosso aparelho auditivo exposto ao ruído, seja ele laboral, seja ele de forma recreativa, que seja ouvindo música ou jogos, ele vai provocar uma agressão às células do ouvido e provoca a morte dessas células e sim a perda auditiva a longo prazo. E
como a presbiacusia. É uma perda progressiva. A pessoa vai perdendo aos poucos essa audição, quando ela perceber, já foi. Já perdeu a audição. Então, como, para a gente finalizar, cuidar da nossa audição, dos nossos ouvidos? Quais as dicas que a fonoaudiologia traz para a gente? Bem, a principal é tentar, evitar a exposição ao ruído intenso. Se a pessoa trabalha ou precisa estar num ambiente ruidoso, usar os protetores auriculares, né? Existem diferentes modelos e tipos de protetores auriculares que vão abafar aquele som que está chegando. Fazer periodicamente avaliações, né? Então, se a pessoa está exposta ao ruído por conta do trabalho ou de alguma atividade que ela não possa abrir mão, estar se submetendo periodicamente a uma avaliação para ver se essa audição está ou não sendo prejudicada. E aí, se ela estiver sendo prejudicada, isso vai ser acusado nos exames e aí a pessoa pode mudar, né, algum hábito aí que ela esteja tendo que esteja levando a isso. Sim. Carla, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco, falando com a gente sobre surdez nos idosos, na terceira idade, todos os cuidados que a gente deve ter. Foi um prazer. Obrigada. Bem, esse foi o Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre surdez em idosos. Espero que você tenha gostado. Foi uma conversa com a fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde, a Carla Soliman. Se você quiser assistir novamente este programa, ele está em nosso canal no YouTube. É só procurar o nosso canal, que é TV Câmara Rio Preto. A playlist é Saúde em Foco. Obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.